Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seja Ágil, o programa que te ajuda a ser mais produtivo, organizar melhor seus projetos e suas equipes com gestão ágil. Eu sou o Denison Vieira e está aqui comigo a Duda Lima e o Denis Pedro. Fala aí, pessoal. Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza. E no tema de hoje, a gente vai falar sobre como organizar o trabalho com gestão ágil. Muita gente pergunta isso pra gente, como que faz para organizar o trabalho? A minha tá uma zona, tô afogado em tarefas, o que eu faço? A gente vai falar tudo isso nesse episódio. Não, Denis, Duda, preparados pra gente entrar a fundo no tema? Preparados, bora lá então? Bora! Vamos começar então falando um pouquinho sobre o que é, sobre o conceito de organizar o trabalho. O que é basicamente organizar o trabalho então? Assim, a gente vai falar, né, o que não é também, alguns conceitos mal entendidos aqui das pessoas, mas vamos primeiro dizer o que é, né, esse tal de organizar o trabalho, ou organizar as coisas a serem feitas, né? Basicamente é entender o seu fluxo de trabalho, tá? A gente vai falar aqui o que as pessoas confundem, muita gente confunde só com fazer aquela listinha de to-do, é um pouco mais do que isso, tá? É você entender qual que é o fluxo e o que é tal de fluxo de trabalho, né? É quando uma demanda chega para você, alguma coisa para você fazer, quais são as etapas que você de trabalho que agregam um valor a essa demanda para ter alguma coisa pronta no final. Nossa, ficou mais confuso ainda, mas a gente vai explicar essas coisas aqui. Tá? Fica tranquilo que no final desse episódio você vai entender tudo sobre como organizar e o que é o tal do fluxo de trabalho. Mas basicamente, grava isso a princípio, tá? Organizar o trabalho é organizar o seu fluxo de trabalho, que é fazer o seu trabalho fluir de uma forma organizada, né? O Denis entende um pouco mais disso, que é mais o Kanban, né, Denis? Bom, você já deve ter ouvido falar de coisas assim, tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. E você organizar o fluxo do seu trabalho é tão simples quanto isso. Onde começa o seu trabalho, aonde é ali que você tem um processamento, um trabalho que vai fazer com que agregue valor ali no produto ou no serviço que você está entregando, e no final, como é que você conclui aquilo. Então, você identificando isso de maneira clara é o que a gente chama tecnicamente de fluxo de trabalho, e é o que é a grande chave para fazer você organizar completamente qualquer trabalho que você tem. A gente vai falar já já, fica aí tranquilo. Muito bom. Bom, e a gente falou aqui, né, o Denis falou que a gente ia falar um pouco sobre o que não é organizar o trabalho, as pessoas se confundem muito, as pessoas ficam um pouco perdidas. Você falou aí, né, Denison, que não é só fazer aquela listinha ali do to-do. Tem alguma coisa para falar sobre isso? E o que nisso entra o ponto de não ser organização de trabalho? Então, a gente já falou o que é, né? É fluxo de... Organizar o trabalho é organizar o fluxo de trabalho. E o que não é organizar, tá? Não é só fazer o famoso backlog. Essa lista de coisas a fazer é o que a gente chama de backlog. E muita gente faz isso e acha que é só isso, né? Pronto, tô organizado. Você simplesmente pegar um caderninho e fazer uma listinha de famoso to-do, né? A fazer, aquela listinha de tudo que você tem a fazer, não significa que você já organizou o seu trabalho, tá? É parte fundamental, é uma das partes da gestão ágil, e uma das partes também super importantes, né? Você ter um backlog organizado, mas não é nem o foco desse episódio falar de backlog, justamente porque organizar o trabalho não é sinônimo de organizar o backlog, tá? São duas coisas diferentes. Inclusive, a gente pode até fazer um episódio, né, Duda, Denis, só sobre organização de backlog, organizar a fazer, como que eu coloco mais coisas, como que eu tiro, como que eu priorizo esse backlog. A gente faz um episódio só disso. Se vocês quiserem, bota aí nos comentários. Põe nos comentários, ou dá like aí, né, que a gente faz um episódio só sobre organização de backlog. Mas entenda que organizar o trabalho não é só fazer esse tal do backlog, tá? É um pouco além, é um passo além disso. Você precisa organizar o fluxo de trabalho, como a gente comentou, né? E também não é só colocar datas, né, Duda? Não é só você organizar o backlog. Às vezes tem gente que fala, beleza, não vou só fazer a minha lista aqui. Vou fazer minha lista e colocar um deadline, quando que eu tenho que entregar isso, que dia que eu tenho que estar com isso pronto. Não é só isso também não, viu, galera? Tem muito mais coisa. Muito importante. Né? Não é, não, fiz isso, pronto, organizei o meu trabalho. Não é só isso, né? E também não é fazer um planilhão de coisas, né, Denis? Não é só aquela... Então, às vezes a gente tem tanto trabalho para fazer e rola aquele momento do tipo, putz, tem que fazer uma listona, né? O termo técnico para isso é o backlog, que o Denison está explicando.
E às vezes a gente faz aquele planilhão, sai louco, listando tudo, cada pormenor que precisa ser feito ao longo do trabalho. E não é isso que vai te dar o título, a coroa de organização. Não é isso. Você vai precisar saber exatamente quando as coisas precisam ser feitas. Às vezes você não precisa correr com determinadas coisas no seu processo. Às vezes, por outro lado, você precisa entender aonde está lá na matéria-prima do seu projeto, como que acontece aquilo até a entrega final do produto ou serviço que você está fazendo. Então você precisa ter equilíbrio. Então, sem desespero, tranquilo, organizar o trabalho requer paciência e respira que vai dar tudo certo. Então não sai igual louco fazendo um planilhão no Excel, uma lista no caderno, não compra um monte de post-it e sai colando igual como se não houvesse amanhã. Vai dar tudo certo, a gente vai ensinar como faz. E essa coisa do deadline, ou seja, da data final, né? Você também não precisa ter ali uma data fim de que, poxa, se você não fizer tal coisa até tal dia, você não vai ter sucesso. Organizando o fluxo, entendendo as peculiaridades de como funciona seu trabalho, como você atende melhor seu cliente, o que você precisa fazer primeiro, quem da equipe está envolvido, quem não está, você vai ter muito mais sucesso organizando o seu trabalho, pode confiar. E outra coisa que muita gente confunde também, acha que organizar o trabalho é só delegar tarefas, né? Principalmente quem tem time, quem já está numa posição de liderança, acha que não, organizar o trabalho quer dizer eu deleguei as tarefas para cada um, que cada um tem que fazer. Não é só isso também, tá? Até porque na gestão ágil a gente também não tem essa prerrogativa de que o líder delega, né, óbvio, delega responsabilidades, não tarefas, tá? Então você não vai delegar, dizer você faz isso, você faz aquilo, você faz isso, não é isso o papel do líder, né? O líder é delegar as responsabilidades e cada um puxa as suas tarefas. Mas só fazer isso também não é organizar o trabalho, não é só isso, tá? Então a gente está dizendo aqui as coisas que não são organizar o trabalho. Muita gente faz, né? Muita gente faz e acha que pronto, já. Eu achei que tá ótimo. Mitos. Realmente, são mitos, galera. E assim, a gente tá falando aqui sobre organizar o trabalho, né? Sobre fazer essa organização do fluxo realmente bem feito, não só fazer o backlog, não só colocar data, não só fazer um planilhão. Quais as vantagens de eu fazer essa organização de fluxo, de eu fazer essa organização do meu trabalho bem feita? Olha, eu acho que a principal coisa é a gente ter clareza do que está rolando. Então, imagina que você conseguiu pegar todo o seu trabalho e entender como é que funciona. Daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos para a gente poder deixar isso mais palpável. Mas se você conseguisse ver aonde está o status ali do seu trabalho. Imagina, por exemplo, que você fez um pedido no seu iFood. Muito em prática ultimamente, né? E você não conseguisse ver se os caras receberam o seu pedido, ou se ele já está em preparo, ou, quiçá, se ele já saiu para entrega, né? Você ia ficar desesperado. Então, essa transparência já é uma coisa que te dá aquele conforto no coração, que você pode olhar para sua família e falar, olha, a comida está vindo. E eles confiam em você, né? Então, essa é uma transparência de fluxo de trabalho que parece uma coisa bobinha, mas experimenta não ter isso no iFood para você ver o pau quebrando na sua casa. Experiência própria. Ali, né? Outro dia eu fiz um pedido e não sabia que o iFood pedia aquele CVV, né? Do cartão, né? Sim. E fiz lá, pedi tal, e fiquei esperando. Meu filho falou, pai, cadê o rango, né? Passou meia hora, 40 minutos. Falei, não, já pedi, problema do iFood. A hora que eu fui olhar lá, eu não tinha apertado o botão, né? Então, eu não segui o fluxo e, portanto, fui plenamente alvejado pelos meus familiares. Mas assim, tinha um fluxo, né? E você percebeu que não seguiu porque existia um fluxo. Se não existisse, nem saberia onde foi o erro, né? O problema do cara que estava usando o celular naquele momento, né? Tá em importância de todo mundo também saber o fluxo, não é só a pessoa que tá fazendo o mapeamento, não, hein? Com certeza. E eu contando pro meu filho, ele falou, nossa, pai, esse negócio tão elementar, né? Pô, tiozão, né? Mas tudo bem. Eu acho que até o ponto de controle de ansiedade, de você saber dar uma resposta, aí você contou no caso da família, você saber o status. Quando o teu chefe chega e fala, como é que tá tal coisa? E você conseguir dar a resposta na hora, você não precisar perguntar para tal pessoa se aquela pessoa tá fazendo aquilo, se a outra pessoa não tá. Você consegue simplesmente olhar para o teu fluxo e falar, tá acontecendo isso, isso e isso, e pronto, você deu a resposta na hora, você tem o status ali do teu projeto na hora, né? Exatamente. Show de bola. E percebe... Sabe onde as coisas estão acumulando, né? Pode falar disso. Eu não sei se
se o pessoal que está ouvindo a gente não percebeu, tem uma diferença sutil aqui, do nome do episódio para o que a gente está falando, né? O nome do episódio é Como Organizar o Trabalho, que é como a maioria das pessoas imaginam, né? E a gente está dizendo que a chave para você organizar o trabalho é organizar o fluxo de trabalho. Para a gente é muito natural, né? Falar organizar o fluxo, mapear o fluxo, falar em fluxo, mas talvez as pessoas não tenham esse vocabulário, essa palavra no vocabulário, né? Fluxo. O que é esse tal do fluxo? A gente vai explicar mais para frente, né? Vai ter uma perguntinha aqui que a gente vai fazer para o Denis, ele vai explicar direitinho o que é o tal do fluxo de trabalho, mas é importante você gravar essa terminologia, tá? Então, organizar o trabalho é organizar o fluxo de trabalho, tá? Então, grava a palavra fluxo, que a gente vai repetir bastante ela aqui. E percebe que, ao organizar o fluxo de trabalho, a gente resolve alguma das coisas que a gente falou agora há pouco, né? Que a gente disse que organizar o trabalho não é só fazer backlog, não é só fazer um planilhão de coisas, não é só colocar data nas coisas, não é só delegar tarefas, mas, quando você tem um fluxo de trabalho mapeado e organizado, você automaticamente resolve muitas daquelas coisas. Tá? Então, essa delegação de tarefas, quem está fazendo o quê, né? Quem é responsável pelo quê? Se você tem um fluxo de trabalho organizado, visível, você sabe quem faz o quê, você sabe o status de cada coisa, como a Duda comentou, você tem clareza das etapas, onde parou cada coisa. Então, por isso que a gente está falando tanto aqui, né? Organizar o trabalho não é só organizar o trabalho, é organizar o fluxo de trabalho. E permite outras coisas também, né? Além disso, como gargalos, né, Denis? O Denis puxou aí sem identificar onde que tá tudo parado ali, né, Denis? Não, você vai ver ali, por exemplo, a gente está falando muito de fluxo de trabalho, e isso remete também a um método ágil chamado Kanban. Não sei se você já viu isso, você que está assistindo a gente ou ouvindo a gente, ele é essencial, é um negócio que vai te ajudar a ter gestão visual, e a gestão visual, quando você mapeia o fluxo de trabalho, te dá a oportunidade de identificar aonde tem um acúmulo de tarefas. Coisa que se você não tivesse gestão visual, você ia ter que ficar perguntando para os membros do time, escuta, e aí, você está fazendo o quê? E você está fazendo o quê? Que até você poderia fazer, mas o impacto visual é muito maior. Então imagina que você tem lá um fluxo a gente vai dar um exemplo já, bem lúdico, de uma pizzaria, mas imagina que na pizzaria você quer saber como é que estão os pedidos. Se você tivesse isso organizado de modo visual, ficaria muito mais claro de você saber como que a quantidade de pizzas de mussarela que estão pendentes para ser entregue na Vila Mariana, por exemplo. E você ia ter um maior controle do fluxo de trabalho. Lá no seu trabalho, por exemplo, seu chefe pode te perguntar assim, escuta, como é que está o projeto tal? Ao olhar para esse mapeamento desse fluxo de valor, que nada mais é de quais são as etapas que você leva até entregar o trabalho pronto, se você tiver isso num Kanban, num quadro visual, vai ficar muito mais fácil. Mas mais do que o Kanban, o importante é você conhecer essas etapas. E ao conhecer essas etapas, mergulhar em cada uma delas. E você vai ver ali onde está pegando. Você vai saber, por exemplo, se tem alguém da equipe que está sobrecarregado, que está com muitas tarefas ali, se tem alguém que pode ajudar mais, que pode estar subutilizado, ou ainda não foi alocado no projeto efetivamente, ou se tem uma quantidade exagerada de tipos de demandas de uma mesma natureza, de coisas que são urgentes, ou seja, tudo que é urgente está passando na frente, então talvez nada ali seja urgente, nada está priorizado, ou melhor ainda, você pode identificar oportunidades de melhoria, conversando com o time depois, no final de um ciclo desse, fala, escuta, como é que foi, pessoal, tal, que a gente pode melhorar? Olha, quando acontece essa etapa aqui, se a gente pudesse melhorar a forma como a gente recebe as informações, olha, a gente ia produzir muito mais. E vai criando um ciclo contínuo e virtuoso de melhoria disso que a gente chama de fluxo de valor do seu trabalho. Acho que é isso. Acho que é isso. Gente, então assim, você falou aí, Denis, do exemplo da pizzaria. Conta um pouquinho mais pro pessoal. Assim, eu gosto de usar esse exemplo porque é uma coisa que, pelo menos aqui em casa, a gente está sempre em contato uma vez por semana, né? E assim, a pizzaria é um negócio lúdico, onde você normalmente tem claro ali o fluxo de valor. Antigamente a gente ligava mais, hoje a gente pede no celular, num app, ou no próprio iFood, como eu já mencionei. Isso vai cair um pedido lá, esse pedido ele vai lá para a cozinha, os caras montam a pizza tirando ingredientes, colocando, personalizando a pizza, tal, não sei o quê.
vai para o forno, depois do forno vai para a embalagem lá e sai para o delivery. Se tudo der certo, em até 45 minutos a sua pizza está lá quentinha, esperando você. Você que está do outro lado da tela aqui pedindo, tem muito claro ali as etapas. Agora, quem está lá, utiliza o fluxo de valor para organizar a cozinha, saber se os pizzaiolos lá estão todo mundo pronto, se tem ingrediente, se o forno aguenta tantas pizzas por hora, se tem que esperar, se a menina do caixa que está recebendo o local, que está recebendo os pedidos do iFood, enfim, está todo mundo dentro do mesmo fluxo de valor, entregando o valor para o cliente, que no final é a pizza. Então, o que eu quero que você entenda hoje? Que é possível organizar o seu trabalho de uma maneira lógica, de uma maneira que obedeça a etapas, você pode ter controle sobre cada uma dessas etapas e focar sempre em entregar valor, entregar o melhor para o cliente. Estudando essas etapas, você vai melhorar cada fluxo e você vai entender a inter-relação entre cada uma dessas etapas do seu fluxo de valor. Então, é um exemplo bem bobinho, mas é para você entender que a importância de você identificar as etapas do fluxo do seu trabalho. Isso vai organizar demais. Show de bola. E assim, deu um exemplo numa pizzaria, né? Que a pizzaria tem o seu fluxo de trabalho, você também deve ter na sua área, né? Você que está nos ouvindo, no seu trabalho, na sua área, em qualquer lugar. Todo trabalho tem um fluxo, né? E aí, um outro exemplo bacana de fluxo de trabalho, que inclusive foi melhorado com gestão ágil, é de um aluno nosso chamado Bruno Ribeiro. Ele é enfermeiro de formação, mas hoje atua como Product Owner, né? Então veja que mais um outro exemplo de pessoal que usou sua experiência anterior para entrar no mundo da gestão ágil, se especializou, né? Hoje ele trabalha como Product Owner, desenvolvendo produtos para a área médica, para a área de saúde, né? Usando toda a experiência que ele tinha. Mas o caso que eu queria comentar aqui é da organização do fluxo de trabalho que ele fez, que é muito bacana. A gente, inclusive, entrevistou ele. Quem está assistindo ou ouvindo esse episódio na estreia dele, eu acho que essa entrevista do Bruno ainda não foi ao ar, né, Duda? Mas o Bruno vai... Se você está assistindo depois do dia 29... Mas se você está assistindo a gravação, depois é só pesquisar no nosso podcast, Bruno Ribeiro, e a gente coloca também a descrição aqui para você ver a entrevista que a gente fez com ele. Muito bacana. Qual que é o caso dele? Ele mapeou o fluxo de trabalho de um hospital, né? Ele foi lá como consultor de um hospital, ele era enfermeiro, né, e estava trabalhando já como consultoria. Ele mapeou o fluxo de trabalho do pronto atendimento de um hospital. Então, o paciente que chega tem que ter aquela primeira triagem, né, se é grave, leve, eu não lembro lá exatamente os passos, mas se for grave, vai para um tipo de exame. Se é leve, vai para uma outra fila para colher outras coisas. Se é em princípio e aí tem alguns, dentre os graves também tem os graus, né? Se é infarto, se é derrame, eu não lembro qual que era lá, mas assim, tem os graus do fluxo. Então tem todo um fluxo para mapear o paciente, e aí quando o paciente está internado, toda a equipe médica está o tempo todo olhando para esse fluxo para entender por onde o paciente passou, o que ele já tomou, com quem que ele já falou, qual que é o próximo passo dele, o que ele tem que fazer. E a maioria dos hospitais já tem algo visual nesse sentido, né? O que o Bruno fez, que foi muito bacana? Ele é aluno nosso do curso de gestão ágil e de Trello, né? Então ele pegou toda essa questão da gestão visual com a gestão ágil, pegou os conceitos da gestão ágil como de reunião diária, né, do Daily Scrum, toda essa coisa de equipe multidisciplinar, e colocou na organização do trabalho desse hospital, ou seja, ele fez uma equipe multidisciplinar para tratar os pacientes, mapeou o fluxo de trabalho e colocou nesse quadro, desde a entrada do paciente até a saída dele, e tinha e aí ele não só fez reunião diária, né, ele fez reuniões 3 vezes ao dia. Reuniões por turnos, né, como o hospital tem troca de turno, né, eles faziam reunião para poder alinhar aquele turno, a galera que tá vindo trocando o turno, para saber o que está acontecendo. Então, e aí, assim, você já deve imaginar o ganho de produtividade que ele ganhou com o time, e o bacana é que, assim, não só ganhou produtividade, como é um hospital, né, acabou salvando mais vidas, mais pessoas foram atendidas mais rápido, receberam um atendimento correto, né, porque às vezes, por estar desorganizado, pode a pessoa receber atendimento errado, que não é o melhor para ela.
Mas perceba que o Denis deu um exemplo de pizzaria, né, que não é tão grave, mas a gente tem um exemplo disso também, de organização de fluxo de trabalho num hospital. Acaba impactando vidas, né? Então, organizar o trabalho é organizar o fluxo, e para você organizar o fluxo, você tem que conhecer esse fluxo de trabalho, né? Tem um outro exemplo aqui também, bem prático, que tá com a gente no dia a dia, né? Que é esse podcast que você está vendo, assistindo, ouvindo, ele tem todo um fluxo de trabalho que é mapeado. A gente tem ali desde a etapa de entender o nosso público-alvo, entender o que vocês querem saber, o que vocês querem ouvir, e aí a partir daí a gente tem a definição de tema, a gente tem a criação de pauta, a gente tem a revisão dessa pauta, o estudo para poder gravar isso aqui para vocês, e aí depois alguns podcasts vão para a edição, tem a gravação, tem a divulgação. Então, assim, tem todo um passo a passo, tem a edição que vai ser extraído o áudio, que a gente vai colocar nas plataformas de podcast para quem está ouvindo a gente, que chegou aí para você, teve o processo de edição também. Então, assim, até no nosso dia a dia aqui, para esse podcast chegar para você com qualidade, sem que a gente pule nenhuma etapa, ou que eu estou fazendo uma parte e o Denison não está sabendo o que está acontecendo, ou, imagina, a gente está gravando um podcast, aí uma pessoa define o tema, e o Denison e o Denis, ninguém sabe de que tema que vai ser feito, e a gente chega no dia do podcast, chega aqui e fala, e aí, a gente vai falar sobre isso hoje. Imagina o conteúdo sem qualidade que a gente ia criar. Então, tem todo um fluxo mapeado, detalhado, e que tá todo mundo vendo, tá todo mundo acompanhando. E é assim que a gente organiza o trabalho, né? Primeiro, sim, antes de tudo, entendendo o seu fluxo de trabalho. Qual que é o fluxo? A gente deu 3 exemplos de fluxo, né? Da pizzaria, do hospital, o fluxo da criação do próprio podcast que você está ouvindo. Mas, assim, e aí eu convido você que está ouvindo a gente ou assistindo a parar para pensar no fluxo do seu trabalho, né? O que você pode fazer aí. Mas a gente vai falar um pouquinho mais do próximos passos mais para frente. Vamos lá, então. Bom, tem muita gente que às vezes está ouvindo aqui e pensa, nossa, não consigo, não sei o que está acontecendo. Sempre tem aqueles entraves ali, né, para a pessoa não executar esse processo de organização de trabalho. O que vocês acham que travam as pessoas, que seja um problema para as pessoas na hora de fazer isso? Quando a galera vê o tanto de trabalho que tem para fazer, em qualquer natureza, tá? Em qualquer segmento, qualquer indústria, quando você chega para trabalhar, você olha, você vê aquele monte de trabalho e fala, eu não sei nem por onde começar a organizar. Os caras estão falando aqui de organizar fluxo de trabalho, eles não estão vendo a minha realidade aqui. Aqui o buraco é mais embaixo, né? E, na verdade, é exatamente isso que a gente quer te ensinar. Que tem por onde começar, tem por onde organizar e que você consegue. Mas é natural, tá? Tem esse sentimento do tipo, não vai dar, não vai rolar. O Denison fala muito, né, de pessoas que sentem-se que não são organizadas, né? Nós mesmos não somos, assim, um primor da organização, né, Denison? Exatamente. Eu já ouvi muito disso, né? De gente falar, cara, esse negócio de organizar, mas eu não sou uma pessoa organizada, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não sei se você que está ouvindo a gente se considera organizado ou não, mas uma coisa eu posso te dizer, é indiferente, tá? Se você vai ter sucesso ou não com a organização do seu trabalho, sendo ou não uma pessoa organizada. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, pessoalmente, não sou nenhum exemplo de organização, tá? Pelo contrário, eu acho até que eu sou bem mais para desorganizado do que organizado. Dinâmico. Né? Vamos deixar de jeito bonitinho. Alguém que resolve mudar muitas coisas, né? Mas assim, eu não sou um exemplo de pessoa organizada. O Denis também não é um exemplo de pessoa organizada, né? A Duda também, eu acho que não, né, Duda? Também não é. Né? Mas a gente tem na equipe pessoas que são organizadas. O John mesmo, que é o nosso Scrum Master, ele é super organizado. Mas o ponto que eu quero dizer aqui não é que você deve ser uma pessoa organizada ou não deve ser para poder fazer o trabalho. Eu consegui muitas coisas, eu produzo muitas coisas, consegui fazer muita coisa na minha carreira, mesmo não sendo uma pessoa organizada. Por quê? Porque eu uso o método de trabalho, e o método me ajuda a organizar as coisas. A gente até... Organizado é o fluxo de trabalho, né? Organizado é o fluxo de trabalho, é isso aí, o backlog está organizado, o fluxo de trabalho está organizado, e aí eu só sigo o fluxo que é uma maneira de eu conseguir entregar as coisas, mesmo não sendo uma pessoa que se considere organizada, entendeu? Então eu acho que se você tem como que a gente pode dizer, essa objeção, esse mito, se você acha isso, que só se você for organizado que você vai conseguir fazer, saiba que a gente não é, tá? E a gente consegue.
E até para isso que tá os métodos aí, né? Que a gente tem o passo a passo, que a gente tem algumas cartilhas, algumas coisas a seguir para poder chegar nisso, né? Você brinca às vezes, né? Sei lá, às vezes tem um feriado, alguma coisa, a gente não faz a planning no dia que a gente faz a planning. A Duda fala, cara, gente, não sei o que eu faço, de verdade. Assim, eu sei que eu tenho que gravar, eu sei que tem que fazer podcast. Agora, fora isso, porque eu tenho dia porque a gente grava aqui quinta-feira, né? A gente faz aqui quinta-feira. Mas fora isso, gente, sem planning, eu não sou nada. É isso, né? Mesmo que você não consiga se organizar sozinho, você ter um processo que organiza as coisas para você, cara, dá uma tranquilidade, né? Você saber que, puta, eu não vou esquecer nada, tá tudo bonitinho, tá tudo lá na planning. O fluxo de trabalho é esse, eu já sei o que... Superpoderes, né? Consigo saber onde tá. Realmente. Assim, e você fica tranquilo também, porque normalmente quando você não é uma pessoa organizada, você fica com aquele medo. Será que eu esqueci de fazer alguma coisa? Será que eu vou fazer alguma coisa? Aí você deita de noite para dormir e fala, será que eu fiz tudo que eu tinha para fazer hoje? Será que realmente tá tudo certo, tá tudo feito? E quando você tem tudo organizado, você tá ali vendo o que você fez, o que você não fez, o que dá para fazer no outro dia, o que dá para você puxar, o que dá para você não puxar. Você não fica naquela de estar tudo só mentalmente, né? Você se perde. Você fica tranquilo. Você pode dormir à noite tranquilo. Tá tudo... E assim, eu acho que um outro ponto que até linkando aqui que a gente falou sobre planning, né? Tanto a organização quanto essas reuniões de planejamento, ou você realmente sentar ali 1 horinha do seu dia antes de começar a simplesmente pegar e fazer as coisas, você sentar, ver o que está acontecendo, você se planejar. Tem muita gente que acha que você perca tempo, que é muito mais rápido eu simplesmente pegar e ir fazendo o que deu na telha ali, o que apareceu, o que está chegando, o que eu estou lembrando de fazer, né? Do que eu sentar, me planejar, me organizar. E assim, é o que eu falei, se você simplesmente pega para fazer, se você não se planeja, se você simplesmente está puxando ali o que está vendo na tua frente, você não está priorizando, você não está fazendo o que às vezes precisa ser feito naquele momento, você vai ficar com essa cuca na cabeça de será que eu fiz, será que eu não fiz, será que eu tenho alguma coisa para fazer? Né? Exatamente. E tem aquela categoria, a gente já falou em algum outro episódio disso, agora não lembro qual, que a gente falou de coisas importantes e coisas urgentes, né? Que tem até um quadrantezinho para você mapear isso. Mas se você é esse tipo de pessoa que a Duda comentou, né? De que, cara, não me planejo, eu não tenho tempo para isso, eu só vou fazendo, o que você acaba, qual é a consequência disso? Você acaba só fazendo coisas urgentes. E tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Então, se você não reservar um tempo para fazer algo que é importante, mas não é urgente, né? Você não precisa fazer hoje, e você só fica lidando com coisas urgentes, que é o famoso apagar incêndio, né? Você fica só apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Uma coisa que era importante no passado, ela vai acabar virando uma coisa urgente agora. E você vai ter que tentar resolver ela na correria. Então, assim, é super importante. Não é perda de tempo, né? Como a Duda... Você vai ganhar tempo, na verdade, no fim das contas. Você parar para se planejar, entender o seu fluxo de trabalho, planejar o que vai acontecer em cada etapa, você ganha muito tempo depois, ganha tranquilidade para dormir, ganha tempo para você fazer o que você quiser da sua vida, tem menos estresse, né? Porque ficar só apagando incêndio todo dia é uma vida extremamente estressante. Então, tudo isso é vantagem de você fazer isso. E fica tranquilo, né? Não precisa ser uma pessoa organizada, você vai saber por onde começar, porque vai estar tudo lá, né? Você não vai ficar com aquela sensação de não sei por onde começa, e não é perda de tempo isso. Você vai ganhar tempo aí. E assim, o que vocês veem que a galera faz de errado na hora de falar, vou organizar meu trabalho, e acha que está organizando, mas no fim das contas está trazendo nada de organização ali? Às vezes a pessoa é tão ansiosa que quer sair fazendo as coisas na correria, quer sair executando, que não tem a preocupação de fazer o que a gente está falando aqui, que é mapear o fluxo de valor, o fluxo de trabalho, né? E quando a gente faz isso, a gente pode cometer um erro que, assim, pode colocar tudo a perder, que você pode estar começando do meio, você pode estar pulando uma etapa importante, você pode não estar incluindo pessoas que deveriam ter sido incluídas, você pode estar ignorando pessoas, ou você simplesmente pode estar entregando aquilo que nem te pediram. Então, mapear o fluxo de trabalho é, assim, principal. E se você não fizer isso, você está cometendo um dos maiores erros da sua carreira. E um outro erro comum, né? A gente já comentou no início do episódio, que muita gente acha que é só organizar a lista a fazer, né? E não, tá? Não é só fazer o seu backlog e pronto, achar que você já organizou o seu trabalho. É sim importante você fazer uma lista de tudo que você tem para fazer, você entender o montante de trabalho que você tem para entregar,
mas não para por aí, tá? Como o Denis comentou, se você não mapear o seu fluxo de trabalho, você pode até ter feito a sua lista de coisas a fazer. Você pode até começar a fazer, mas você pode começar numa etapa errada, você pode não ver uma pessoa que deveria estar lá. Iniciativa, né? Sem acabativa, né? Você vai ter um monte de iniciativa e você corre o risco de não ter acabativa, né? Você corre o risco de começar um monte de coisa e não conseguir acabar, ou começar a tropeçar no meio. Por quê? O que é o tropeçar? É um fluxo de trabalho que você não entendeu e saiu fazendo. Então, ponto nevrálgico disso tudo. Nevrálgico, sei lá. Tiozão. Liguei o tiozão mode aqui. Bom, o ponto principal, a espinha dorsal de tudo, é mapear o seu fluxo de trabalho. Bom, vamos falar de um ponto bem importante aqui agora também, então, nesse podcast? Bora. Qual que é o jeito certo, então? A gente já falou de jeito errado, já falou que a galera deixa de fazer. Qual que é o jeito certo de fazer isso, então? Então vamos lá, agora você vai aprender o jeito certo de fazer. O jeito certo de fazer é você entender, você que está escutando a gente, assistindo a gente, você tem que entender como é que funciona o seu fluxo de trabalho. Da onde nasce o seu trabalho? Nasce num pedido de pizza? Nasce num cara que está infartando? Nasce alguém que quer fazer um podcast? Nasce aonde o seu pedido, né? Então, é a primeira coisa que você tem que entender. Fluxo de trabalho, ele nasce na matéria-prima e termina no valor. Eu gosto de dizer que ele termina com aplausos, né? É quando você entregou tanto valor que o seu cliente está te aplaudindo ali. Então, a primeira coisa que você vai fazer é você identificar essas etapas certinho. Quais são as grandes etapas de trabalho que você tem? Aí depois você vai parar e de mapear isso, você vai fazer aquela cara de paisagem, assim. Você vai falar, uau, né? É isso tudo que eu tenho que fazer, né? Eu, minha equipe, sei lá, se você é equipe, você vai lá listar tudo que você precisa fazer. Se você tem um time, trabalha junto com uma equipe, você vai listar o que todo mundo faz. Mas desde o começo da onde o seu departamento, sua área, ou você são acionados, até aqui, aonde você tem que passar a bola, tá? Identificando tudo isso é a primeira coisa. A segunda coisa que você vai fazer. Eu já estou indo direto por mão na massa aqui, viu, Denis? A segunda coisa que você vai fazer, e é super importante, aliás, se você tem papel e caneta, ou se você tiver, eu anotaria, tá? A segunda coisa que você tem que fazer olhou ali cada uma dessas etapas, você pode fazer isso junto com alguém do seu time, com alguém que você trabalha, com o seu chefe, ou com você mesmo, olhando ali para trás, puxa, como é que funcionou isso no passado? Identifica se tem algum tipo de restrição, algum tipo de problema na transição de uma fase para outra. Isso aqui sempre dá problema. Identifica, marca lá, identifica esse tipo de problema, que isso você vai usar para uma melhoria contínua já já. Depois que você fez isso, tenta mapear isso de modo visual, como se você pudesse fazer grandes colunas, que é o tal do Kanban, que eu já expliquei aqui rapidinho, mas é um método muito ágil, muito show de bola, onde você vai ter de modo visual tudo aquilo que você precisa fazer. Você já deve ter visto aí na internet algum filme, ou se você segue a gente, você certamente já viu nos nossos materiais a respeito daqueles quadros que são preenchidos com post-it. A maioria faz aquelas 3 colunas de a fazer, que seria todo o trabalho que precisa ser feito ali, eles listam tudo que precisa fazer, né? O fazendo, que é tudo aquilo que eu estou trabalhando naquele momento, e o feito, que é o trabalho que eu concluí, que está pronto. Embora pronto é uma coisa que pode variar de uma pessoa para outra, né? O que você chama de pronto, é você que vai definir o que é isso. Você vai definir esse quadro. Mas o melhor jeito de fazer isso é você fazendo essas colunas de acordo com a sua etapa de trabalho. E você vai pegar um post-it, se você tiver post-it, você vai pegar um caderno, você vai desenhar isso no papel, você pode usar ferramentas eletrônicas como Trello, não importa. Vamos começar no cadernão. Lista lá as etapas, lista tudo que você tem a fazer de modo visual, fez bonitinho, sozinho, com a equipe, identificou os problemas. Um dos problemas poderia ser, por exemplo, olha, essa etapa aqui, onde antes de eu entregar isso para o meu cliente, eu preciso fazer um teste de qualidade, eu vou quebrar isso em 2 etapas, porque talvez eu ganhe mais tempo me concentrando em poucas etapas e liberando mais, que é o que a gente chama de limitar o trabalho, do que eu simplesmente ter uma etapa que demora 6, 7 dias até eu entregar isso para um cliente, pode ser na indústria, pode ser no serviço,
tanto faz. Quanto mais rápido você passar de uma transição para outra, melhor qualidade você vai ter, porque você vai ter foco naquilo que você está fazendo. E o último passo, depois que vocês mapearam tudo isso junto, você, o seu time, viram todas as etapas, viram todo o trabalho que tem que fazer, popula esse quadro, executa ali o que a gente chama de sprint, né, umas 2 semanas ali, planeja o que vocês vão fazer nas próximas 2 semanas e executa aquilo. E vão mudando esses quadrinhos ali, o que a gente chama de cartões, esses cartõezinhos de etapa em etapa. Isso vai ser bom para quem está executando, isso dá uma sensação de paz, de espírito, quando você move um daqueles cartõezinhos do estou fazendo para feito, ou estou numa etapa que era minha responsabilidade, a bola já não está mais comigo, quando você passa para a próxima etapa, dá uma paz de espírito e é uma forma de tangibilizar o trabalho. É uma forma de reconhecer. Dúvida. Diga. Fui lá, fiz minhas etapas, coloquei lá o passo a passo do que meu trabalho faz, fiz meu Kanban, coloquei lá na parede, está meu time todo vendo. Beleza. Entrou uma demanda, vamos usar o Kanban pela primeira vez? Essa etapa não faz tanto sentido, essa etapa eu acho que na verdade era depois dessa, posso mudar, posso trocar, posso quebrar as minhas etapas, posso modificar. Você está rodando aquilo sempre, e a beleza da gente organizar o fluxo de trabalho é isso, Duda. A gente vai aprendendo continuamente, a gente vai melhorando continuamente. Não tem essa de escrito na pedra. Não tem essa de, não, olha, você não pode mudar porque o quadro ali é um negócio sagrado. O grande objetivo... Pelo contrário, né? Ele tem que mudar, né? Sinal que você está aprendendo. Exato. Ele está mudando. Um Kanban que, e assim, eu lembro muitas, ainda mais antigamente, que eu implementava Scrum presencialmente, né, em outras empresas, eu lembro que eu falava isso pro pessoal. Se o teu Kanban faz 6 meses que ele está igual, tem alguma coisa errada. Faz 6 meses. Assim, por quê, né? Porque você não está aprendendo, vocês não evoluíram nada, assim, tá tudo igual. Se tiver um ano com os mesmos fluxos, do mesmo jeito, com as mesmas restrições, tudo igual, sinal de que vocês ou estão fazendo só por fazer, né, não estão aprendendo nada com isso, ou, cara, sei lá, o que vocês estão fazendo aí. Mas um Kanban real, ele é vivo, né? Assim como um backlog é vivo, que está o tempo todo mudando, o Kanban também é vivo. Porque o Kanban, você tem o fluxo, eu estou falando Kanban aqui, né? É a representação visual, da gestão visual desse fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho, ele tem que, se você está monitorando e colocando melhoria contínua nele, você está o tempo todo mudando, fazendo isso que a Duda falou, puta, essa etapa aqui, na verdade, eu vou quebrar em 2. E aí, conforme você vai executando ela em 2, não, era melhor a gente unificar essa daqui com aquela outra, ela vira uma só. E assim vai, tá? Então, é um negócio vivo, né? Essa questão do fluxo de trabalho. Um exemplo claro que a gente fez hoje, antes de gravar esse episódio, a gente viu uma etapa nossa do fluxo que a Duda já comentou aqui do podcast, sim, que é de revisão da pauta. A gente percebeu que a gente estava revisando muito próximo, não estava tendo tempo de fazer revisão direito, né? A gente mudou o nosso fluxo de trabalho, vai colocar a revisão alguns dias antes, com um tempo maior, dada a importância da revisão da pauta, e beleza, e agora a gente vai para os próximos ciclos. Ou seja, a gente mudou uma etapa ali do fluxo de trabalho que a gente percebeu que não estava legal. Então é um negócio que muda o tempo todo mesmo, né, Denis? Sem dúvida. O grande objetivo é a entrega de valor, galera. E se for preciso adaptar o fluxo para entregar com mais valor, faça hoje. Mas você que está começando, não se preocupa tanto com isso. Ó, vamos lá. Começa. Desenha suas etapas bonitinho, roda uma vez, experimenta isso. Você vai errar, e com isso vão vir novos aprendizados. Mostra isso para a galera, mostra para sua equipe, mostra para seus colegas, mostra para o seu chefe. Olha que legal meu quadro, olha meu Kanban, que bonitinho. Usa isso vai te ajudar até mostrar que você domina o seu negócio aí, você domina o fluxo do trabalho que você está se propondo a executar. Seu cliente vai adorar saber onde estão as etapas dele. Olha, você quer saber como é que está o pedido, ou a demanda, ou qualquer coisa do projeto? Olha aqui o quadro bonito aqui, ó. A galera está trabalhando nisso. Então você só tem benefícios, show de bola. E a minha recomendação é que você comece hoje. Se você quiser, inclusive, marca a gente aí no LinkedIn, no Instagram, eu vou adorar ver o seu fluxo de trabalho, tá bom? Show de bola. Ficou aí o dever de casa, então, hein, galera? Para quem está assistindo, ouvindo a gente, mapeia o teu fluxo de trabalho aí, posta, marca a gente, se quiser. Então, assim, para ficar claro aí, o dever de casa é mapear o fluxo de trabalho, pode ser no escrito ou numa parede, bate uma foto,
posta no Instagram, no LinkedIn, marca a gente. Ou no Facebook e marca a Mindmaster, né? Marca o perfil da Mindmaster. E aí a gente vai comentar. Vamos ver se a galera vai mesmo fazer a lição de casa aí, de mapear seu fluxo de trabalho, e automaticamente você vai estar organizando o seu trabalho. Olha só que coisa bonita. Né? A gente começa com organizar o trabalho e termina com organizar o fluxo de trabalho. E agora eu espero que você tenha entendido o que é esse tal de fluxo, né? E fica muito mais claro, muito mais fácil. Beleza? Bom, então acho que a gente encerra por aqui, então, né? Show de bola. Obrigado, Denis, pela... Valeuzinho. Valeu todo mundo que ouviu. Obrigado a todos. E vamos nos despedir aqui. Um abraço e... Seja ágil. Seja ágil.